Eu sei que eles já planejaram a trilogia, mas imagina se o próximo se chamasse 29 anos depois, 30 anos depois. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. Eu garanto que isso não é um programa sobre jardinagem, botânica ou astrologia, né? Eu tô num cenário diferente, eu compartilhei com vocês que eu estou no Rio de Janeiro. Não é para ver o James Gunn, não é para a conferência do Superman, infelizmente. Tô aqui, né, de uma mini férias aí acompanhando um evento, mas, né, como eu tô por aí, eu tô sempre ligado nos filmes, eu não poderia deixar de falar sobre Extermínio, a Evolução, que é o 28 anos depois, a guardadíssima continuação do Extermínio, dirigida pelo Danny Boyle. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, pessoal, o Extermínio, que é aquele filme de zumbi seminal, quase revolucionário que eu comentei aqui no canal, escrito pelo Alex Garland, começou a ser um ponto de colaboração entre os dois. É um ótimo filme, ele foi muito importante na época dele, tanto pela cinematografia digital quanto pela inovação nas regras do gênero do zumbi também. E eu devo dizer que o Extermínio gerou uma continuação em 2007, foi o Extermínio 2, ou 28 semanas depois. Eu não tinha assistido, eu assisti pela primeira vez antes de ver o terceiro filme, e eu achei muito bom, achei muito legal. Não sei porque o pessoal não fala tanto dele, eu sei que, né, ele não tem o mesmo nível de trabalho de personagem que o primeiro tem, mas no sentido de terror, alarmismo, caos e destruição apocalíptica, ele é quase tão bom quanto o primeiro. Sério, eu achei muito legal. E quando aquele filme saiu em 2007, já existia um desejo da Fox, conversas com o próprio Danny Boyle e o Alex Garland, para fazer uma terceira parte da trilogia, que na época eles estavam se referindo como 28 meses depois. Só que nesse vai e vem, nesse inicio ou volta de projeto, carreiras de todo mundo envolvido começou a ficar muito ocupadas, o projeto acabou evoluindo para um 28 anos depois, porque é literalmente quase 30 anos, quase 28 anos, no ano que vem vai ser 28 anos depois do primeiro. Então, todo mundo estava tentando encontrar uma história, desenvolver uma forma interessante de, né, transformar e evoluir essa narrativa, até porque o gênero de zumbi ficou extremamente popular depois, com The Walking Dead principalmente. Então, o Danny Boyle e o Alex Garland seguiram em contato e foi lá para 2024 que eles de fato anunciam 28 anos depois, que seria o primeiro filme de uma trilogia. Então a gente vai ter o 3, 4 e 5, só que na verdade é o 1, 2 e 3 essa nova fase, onde o Alex Garland vai escrever os 3 filmes, o Danny Boyle vai dirigir o primeiro e o terceiro. O segundo fica com a Nia da Costa, do Candyman, que é uma diretora muito capaz, né? Apesar de The Marvels, tá? Eu sei, todo mundo vai falar de The Marvels, vejam o Candyman dela, que é maravilhoso. E o Cillian Murphy volta como produtor executivo, com a promessa do personagem dele retornar em algum ponto dessa trilogia, né? Já posso até dizer que ele não aparece no primeiro, tá? Expectativas controladas. O Cillian Murphy não está em Extermínio e a Salvação. Ele deve aparecer no segundo ou no terceiro filme, né? Ele vai ser meio que o Luke Skywalker dessa trilogia, talvez. As filmagens, né, do terceiro Extermínio foram de maio até julho de 2024 no norte da Inglaterra, com o Danny Boyle retomando a parceria com Anthony Dodd Mantle, o mesmo diretor de fotografia do primeiro filme. Foi o primeiro filme deles juntos, né, o primeiro Extermínio. Então, eles vieram trabalhando em conjunto desde então e, né, para seguir a tradição de Danny Boyle faz um filme de extermínio com Anthony Dodd Mantle com uma câmera pouco habitual, eles rodaram esse filme com o iPhone 15 Pro. Pois é, um iPhone 15 Pro Max. Na verdade, né, não é um iPhone cru, pelado, ele tá lá o iPhone, mas ele é todo modificado com lentes, com gruas, com drones, tem um rig muito legal que eles construíram para uma tomada específica, eu vou falar sobre isso depois, mas é divertido ver como o Danny Boyle, nesse ponto da carreira dele, né, ele já tá mais de 30 anos no mercado, já ganhou o Oscar, ele ainda tá fazendo um pouco de guerrilha, brincando, experimentando, e eu senti muito isso no Extermínio e a Salvação, pessoal. Assisti aqui no Rio de Janeiro, eu vi no Cine System do Botafogo, inclusive, é um cinema muito legal. É um filme que traz uma energia que parece que a gente vê o Danny Boyle há muito tempo, né? Eu acho que ele se divertiu em voltar para esse universo de terror, ao mesmo tempo em que ele não tá meramente só replicando o que já deu certo. Ele é um filme que está muito interessado em construir uma nova história, muito mais ambiciosa, muito mais dramática também, e nesse ponto
tão apavorante quanto o primeiro filme. A história do filme acontece 28 anos depois da epidemia de raiva no Reino Unido. Em uma comunidade isolada, o jovem Spike, vivido por Alfie Williams, aprende a se tornar um caçador junto com seu pai, vivido por Aaron Taylor Johnson, enquanto desbrava infectados para encontrar uma cura para a doença de sua mãe, vivida por Jodie Comer. Então, diferentemente do primeiro filme, que é aquela história do choque inicial, de você aprendendo as regras daquele universo e tendo um mínimo de civilização destruída pela raiva, pelos infectados aí, que são zumbis, né? Basicamente é uma espécie diferente de zumbis. Esse daqui, já se passaram 3 décadas praticamente, então é um mundo completamente novo. É quase um vilarejo feudal, medieval, onde esses personagens vivem uma vida muito simples, né? O Reino Unido, ele está em quarentena, e esse filme deixa bem claro já, eu tinha essa dúvida quando eu vi os 2 anteriores, de que a raiva não chegou no resto do mundo, né? Parece que aquilo só aconteceu no Reino Unido, então eles estão vivendo ali como uma nação isolada do resto do mundo. Isso é explícito porque tem um personagem que numa certa porção do filme aparece e ele é de fora, ele tem iPhone, ele fala de fotografias, de referências a coisas que eles não têm lá. Então isso só corrobora aí pro tipo de análise, pro tipo de sátira até que o Boyle e o Garland estão falando, especificamente sobre o Reino Unido, sobre o Brexit, sobre as questões de imigração que o Reino Unido enfrenta também. Então tem uma carga política assim, bem discreta e sutil, tá? Não é um filme panfletário, ele não vai chegar botando a mensagem na sua cara, ele é um filme de história em primeiro lugar, mas não deixa de ser interessante como o Danny Boyle tá querendo dizer muito mais através das imagens, da correlação de elementos e símbolos que vão aparecendo, né? Tem uma sala que é como se fosse a reunião do conselho dessa pequena vila, onde tem a foto da Rainha Elizabeth no centro da mesa, isso é divertido. Assim como uns cortes que o Danny Boyle vai escolhendo, quando ele mostra o pessoal treinando, por exemplo, e imagens de arquivo, né? Deve ser de algum filme antigo britânico ou alguma recriação que ele mesmo fez de cavaleiros medievais praticando arco e flecha, tendo batalhas campais, feudais. Então, ele tá realmente querendo encontrar um coração da sociedade quebrada do Reino Unido, né? Não só pelos infectados, mas por toda a questão política envolvendo eles, né? Isso é muito interessante. O Alex Garland, ele vem se transformando num cineasta, num roteirista muito capaz, e o Danny Boyle trabalha muito bem com ele, né? Foi legal ver essas duas forças trabalhando juntas novamente, essencialmente para contar uma história de família, né? Ele é um filme totalmente centrado no Spike, é o primeiro trabalho desse Alfie Williams, que é muito carismático, ele é um ótimo ator, bem jovem, literalmente sendo um coming of age, né? Eu acho que eu não esperava que o terceiro capítulo de uma saga apocalíptica fosse um coming of age. É totalmente centrado na figura dele, ele meio que se tornar um homem, né? Sair para caçar com o pai dele, ter que lidar com um drama muito pessoal envolvendo o pai, com a mãe, que tá com uma doença misteriosa que ninguém sabe o que é, né? Ainda mais num cenário apocalíptico onde você não tem acesso a informações. Então esse núcleo de história é bom, é bem parecido com a formação da família nuclear do primeiro filme, do Cillian Murphy, da Naomi Harris e do Brendan Gleeson, te mantém o interesse durante o tempo inteiro e traz uma narrativa bem linear, bem simples de seguir, né? Ele quer desbravar o continente, né, o local onde os infectados estão, porque ele descobre que existe um médico que é vivido pelo Ray Fiennes. Ele aparece pouco, mas o Ray Fiennes, quando ele entra no filme, ele domina, ele é de fato, assim, um dos melhores atores que a gente tem. O Ray Fiennes é incrível, tá? E ele tem essa esperança de que esse médico possa ajudar a mãe dele, né? Esse é o núcleo do filme, então é o palco perfeito para situações de terror, para muita correria, para uma atmosfera pesada, e nesse sentido o Danny Boyle parece que não envelheceu nem um pouco, ele ainda tá com aquela energia caótica e maluca do primeiro filme, mas agora com muito mais gore, com muito mais violência. Ele é um filme pesado, ele pegou 18 anos no Brasil, se não me engano, e ele honra essa classificação, tá? Até porque não só tem muitos membros decepados, tem cabeças rolando, tem muito sangue sendo jorrado, mas o fato de que todos os infectados estão completamente nus, e é uma nudez explícita em vários momentos, é algo visualmente impactante que também corrobora com o tema do filme, né? A gente sempre falou que o Extermínio era sobre a selvageria, sobre o estado humano sendo perdido. O que é mais isso do que literalmente personagens com arco e flecha totalmente vestidos, lutando com figuras completamente nuas, né? Com os cabelos longos, com as unhas sujas. Tem uma nova classe de infectado aqui que eles chamam de Alpha, onde eles são mais altos, mais fortes, eles conseguem comandar os outros infectados. É uma boa ideia, isso é interessante, mas eu devo dizer, me lembrou um pouquinho o Army of the Dead do Zack Snyder. Na verdade, tem duas grandes ideias nesse filme que o Zack Snyder já trabalhou antes nos filmes de zumbis dele, né? Então,
tem que reconhecer aí, né? Eu já vi isso antes, mas aqui é de uma forma bem mais brutal, bem mais impactante. E um desses elementos, que eu não vou entregar, isso aí seria um spoiler, parece que eles vão desenvolver bem nos 2 próximos filmes. Ele já está colocando esse filme aqui como o início de uma história longa, como um universo que vai ser expandido. Então isso, por um lado, é bacana, é interessante, apesar de você ter a sensação de que o filme meio que acaba do nada, apesar que ele resolve o grande conflito dramático dele nesse filme. Aí ele termina com uma grande surpresa, com o retorno de um personagem assim que eu não estava esperando. Não é o Cillian Murphy, tá? O Cillian Murphy não está nesse filme. Mas onde você também tem um senso de diversão, né? O filme, ele é muito tenso, pesado, mas ele tem um lado camp, um lado B, principalmente com o que eles estão prometendo para as continuações, que me divertiu bastante, assim, sabe? Eu acho que a trilha sonora do grupo Young Fathers é um misto, assim, de trazer uma música muito pesada, de você não saber o que você está ouvindo, de, às vezes, reprisar o tema clássico do John Murphy, se é o primeiro extermínio, assim, o John Murphy, mas também dando espaço aí para um pouco de rock britânico, para um pouco de punk, hip hop. É uma salada que não parece que funciona, mas eu juro que funciona, tá? E eu tava bem curioso também para a execução visual desse filme, para rodar um longa-metragem inteiro em iPhone. É visualmente bem interessante, ele tem um impacto, mas devo dizer que as tomadas noturnas ficam um pouquinho estranhas, né? Eu acho que tem alguma coisa não resolvida ainda nesse lado técnico do iPhone, ainda mais porque foi o 15 que eles usaram, mas é muito louco pensar que um filme inteiro desse foi rodado com iPhone. Tem um gimmick visual que sempre acontece aqui, às vezes quando eles mostram o infectado sendo atingido por uma flecha ou por um golpe, e a câmera faz meio que um mini bullet time, ela dá uma girada como se fosse várias fotos sendo tiradas, e tem uma imagem que é um rig com vários iPhones numa circunferência que foi usado para esse tipo de cena, e é muito legal. Visualmente é muito impactante, né? Aqueles cortes frenéticos do Danny Boyle estão aqui, às vezes incomodam um pouquinho, mas quando ele está lidando com infectados, com correria e tensão, é muito óbvio, é muito bem feito, e eu devo dizer que, olha, é uma saga muito consistente, viu? Esses 3 filmes, chegando agora com a evolução 28 anos depois, acho que é uma história longa e épica de zumbis que deixaria o George Romero bem orgulhoso e bem satisfeito, tá? Eu gostei do Extermínio e Evolução, eu não sei se eu acho que é o melhor dos 3, acho que ainda prefiro aquele imediatismo do primeiro, para ser bem sincero, mas esse daqui não deixa a desejar, é uma boa expansão de mundo, são ótimos personagens, e eu tô bem curioso para ver como que essa história vai terminar. Pra Extermínio a Evolução, eu dou uma nota 8. Deixa nos comentários depois, pessoal, o que vocês acharam do Extermínio e Evolução, se eu devo adotar as plantas agora para um fundo fixo do canal, e o que vocês esperam aí pro futuro dessa história de zumbis do Alex Garland e do Danny Boyle. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.